Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cast. Esse é o episódio 2 da série Desafios de Gestão. Na semana passada a gente falou sobre feedback. Feedback construtivo. E hoje a gente vai falar sobre engajamento dos times, que é outra dor bastante frequente que a gente tem percebido nas mentorias, nas consultorias, nos treinamentos que a gente tem dado e também nas pessoas que têm nos procurado nas redes sociais para sugerir temas para a gente abordar aqui no nosso podcast. Falando em redes sociais, quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, isso ajuda a gente pra caramba. E também dê uma fuçadinha no nosso site, o www.mentorexacademy.com.br. Ali tem todas as nossas linhas de atuação, inclusive alguns cursos, né, que abordam temas que a gente está tratando aqui no podcast também. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Sem mais delongas, PG, Opa, como você gosta de falar. Eu não vou tirar a tua expressão, Bruno. Eu vou começar aqui com uma pesquisa do Instituto Gallup, tá? É a pesquisa Employee Engagement Survey de 2022. Então, uma pesquisa respondida por funcionários de empresas privadas e públicas também, a respeito de engajamento. Então, são respostas que os próprios funcionários deram a respeito do seu sentimento de engajamento com relação ao seu emprego atual ao longo de 2022. E olha que número impressionante. O índice global de engajamento relatado pelos próprios colaboradores é de só 23%. Só 23% das pessoas que responderam à pesquisa se sentem engajados com o atual emprego ou função que desempenham. Ou seja, 77% das pessoas não se sentem engajadas por alguma razão. Que diabo está acontecendo com o mundo que tem tanta gente desengajada assim? O que desengaja tanta gente assim? Não é possível. Cara, não sei. Bom, eu acho que a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? O que eu assim, uma coisa que para mim me incomoda muito e sempre me tirava um pouco de continuar motivado fazendo o que eu estava fazendo dentro do trabalho, era quando você percebia incoerência entre o discurso e prática, o famoso walk the talk. Quer dizer, a falta do walk the talk. A falta, né? Enfim, quando você vê que isso não está alinhado, cara, falta, assim, é o básico para que você tenha uma relação transparente, né? Tenha uma boa relação com liderado, a ponto de você se motivar para, enfim, superar os desafios que vão acontecer, né? Porque, assim, a vida, seja empresarial, corporativa, ela é cheia de desafios, né? E você se sentir parte desse time, né? Se sentir integrado nesse time para superar esses desafios, você precisa estar muito alinhado com o discurso de quem está te liderando, né? Quando você começa a ver que o cara fala alguma coisa e que na prática ele executa completamente diferente, você fica com aquele sentimento de estar com o pé atrás, né? Você já não acorda com aquela motivação, né, André, Bruno, para fazer acontecer, né, cara? Então, para mim, assim, para iniciar o papo aqui, depois eu queria ter ouvido vocês também, assim, essa falta de coerência a mim incomoda bastante para que você se mantenha engajado no projeto ou no processo que você está envolvido. Tem um dito que diz que a imagem fala muito mais do que as palavras, né? E neurologicamente falando é isso mesmo, né? Pelos conhecimentos da neurociência, o nosso cérebro está toda hora fazendo a conexão entre aquilo que ele vê e aquilo que de fato a pessoa está dizendo, para ver se a coisa bate. Tá. Mesmo inconscientemente, a gente faz isso o tempo inteiro. Se a gente usar o dito popular aí, que tem uma sabedoria contida, de que a imagem fala mais do que a palavra, aquilo que você faz tem um peso muito mais relevante do que aquilo que você diz. É verdade. Se as duas coisas estiverem batendo, ótimo. Tem uma validação. Aquilo que eu vejo você fazer tem a ver com aquilo que eu escuto você dizer. Agora, se não bate, aí o meu sistema de alerta é disparado no cérebro. Opa, incongruência. Tem alguma coisa errada aqui. Às vezes eu não consigo nem discernir a zero momento de jogo o que exatamente não está ok. Mas eu sei que tem alguma coisa não ok. E isso já é como se fosse uma quebra de confiança aqui, que acontece... Desconecta, né? Já desconecta. E aí, à medida que eu começo a prestar atenção, peraí, mas Bruno fala isso, mas fez aquilo, né? Quebra a confiança. Ao quebrar confiança, gera desengajamento.
E aí, sabe como que muitas vezes a gente escutava antigamente pai, mãe, tio, os cuidadores, que eram os líderes, né, do nosso processo de crescimento? Não sei se vocês escutaram essa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É justamente o... Justificando a incongruência. Mas isso tem limite até para criança, né? Que dirá para funcionário ou para colaborador adulto, né? É mesmo. É porque muitas vezes é inconsciente, né, Bruno? Muitas vezes. Não, muitas vezes é inconsciente. Então... E aí, assim, interessante, né, que volta nessa questão da influência do líder, né? A gente sempre está tratando desse assunto, mas, assim, o poder, assim, a forma como esse líder tende a influenciar positivamente ou negativamente com esse comportamento, né? Quer dizer, se ele gera essa incongruência, como você colocou, né, André? A influência é tão negativa que gera, inclusive, muito desengajamento, que provavelmente é o que reflete é o reflexo dessa pesquisa aí, né? Quer dizer, como que essas lideranças estão atuando, né? Será que elas estão atuando de uma maneira que enfim, como é que eu quero dizer? Quer dizer, que o que elas estão dizendo, né? Porque a gente está aqui trazendo um monte de conhecimento, um monte de vivência, mas é muito importante que as pessoas vivam isso na prática, né? Quer dizer, que não tenha só uma carga, aquela obesidade de conhecimento, mas na hora de aplicá-los, ela não faz de uma maneira prática, né? Então, não consegue tangibilizar isso. Não sabe tangibilizar isso. Então, assim, o papel do líder e o papel da liderança é super importante para que a gente gere engajamento. Parece óbvio, né? Mas assim, é bom a gente, às vezes, afirmar o óbvio para que a gente consiga chegar a mais gente, né? E conectando com o nosso assunto do episódio anterior, que a gente falou de feedback, se eu não estou aberta a ouvir o feedback que você, meu colaborador, tem para me passar, como que eu vou dizer para você que você tem que aceitar o feedback que eu estou te dando? É verdade. Incoerência entre discurso e prática. É verdade. Bem tocado, bem lembrado. E aí essa incoerência faz com que a pessoa pense assim, mas espera aí, como assim? Feedback então não deve ser tão bom assim. Nem ela aceita. É verdade. Né? E dispara, se eu, ao ouvir um feedback, disparo em justificativas, meu colaborador vai entender que feedback eu tenho que me defender. Perfeito. Né? E aí ele vai tentar se defender. E eu vou dizer para ele que tentar levar ele para o caminho da rota e não da justificativa que é olhar para trás. Então, assim, mais uma vez, uma situação de incoerência, né, entre discurso e prática. Pegando ali a metáfora, né, PG, que você comentou, essas pessoas aqui que acordam todo dia de manhã, 77% dessas pessoas que acordam todo dia de manhã, inclusive o Brasil participou da pesquisa também, tá? Então aqui tem brasileiro também. Então, 77% das pessoas que acordam de manhã, né, ficam, sei lá, 8, 10 horas longe de casa para desempenhar um trabalho no qual não está engajado, o que eventualmente essa pessoa gostaria de ter, de sentir, de vivenciar para se sentir engajado? Porque a gente pode definir engajamento de diversas maneiras diferentes, né? Mas uma delas é aquela que mostra que a tua aderência de propósito, de momento, de objetivos, ele está, né, aderente aos propósitos, objetivos, momento da empresa onde você trabalha, da função que você executa, etc. e tal. O que passa muito pelo líder. Por exemplo, que o líder é a representação da empresa no dia a dia. Né? E tem coisas outras também, né, da própria empresa, em relação aos benefícios que a empresa proporciona, possibilidade de crescimento, normas a transparência da empresa, normas de conduta. Né? Tem uma série de coisas que, obviamente, todas elas passam pela filtragem do próprio líder, porque é o cara que representa a empresa para você no dia a dia, é o teu gerente, é o teu líder. Né? Mas tem coisas também que o ambiente de trabalho precisa proporcionar. Né? Então, tem uma que eu tenho visto bastante, que é uma falha, eu acho, e aí vai de grandes a pequenas empresas, tá? Que é a questão, por exemplo, da informação. Essa me pega, Bruno. Porque assim, cara, nossa, a empresa é sensacional, etc e tal, os números são maravilhosos, a impressão que dá é que a gente tem números maravilhosos para o acionista, né, numa reunião de divulgação de resultado, etc e tal, que é tudo maravilhoso, e às vezes as pessoas que estão lá dentro da empresa que construíram esse resultado maravilhoso que está sendo apresentado para o acionista, ela não faz a mais ideia de como é que aquele número foi construído. Então, se assim, o nosso objetivo como líder é engajar a pessoa e o propósito dela, o propósito e objetivos da companhia,
Como é que eu vou fazer isso sem dar a verdadeira informação para a pessoa do que está rolando? E isso eu tenho visto direto. Assim, É o fluxo de informação. Aí o dentro. fluxo da informação está restrito a algumas pessoas que entendem ainda que informação é poder ao retê-la. Quando deveria ser ao contrário. O poder da informação é quando você a distribui. Exatamente. Que, by the way, é o que a Mentorex faz. Dividir conhecimento para multiplicar Isso aí. Mas não é? Mas é. Vocês não estão vendo essa questão também de informação? Com certeza. Para mim, particularmente, pega muito. Né? O PG falou que o fator de desengajamento, né, dele tem a ver com essa incoerência entre discurso e prática. Para mim, é o fluxo de informação. Essa coisa do fluxo de informação é extremamente relevante porque eu tenho uma necessidade de saber para onde eu estou indo. O que vai nortear esse meu caminho. Que tem até um pouco a ver com feedback, a gente falou no episódio 1. Exatamente, totalmente. Não é e feedback é informação, né? Feedback é informação. Se a gente tirar o julgamento, tirar a bronca, o que fica é informação. Né? Então, o fluxo de informação, e aí, Bruno, eu iria longe, como você foi, no sentido de falar do o que está lá na ponta até o que a gente está contando para o acionista, mas aqui bem pertinho também. Porque às vezes altera-se um processo entre áreas, e eu que estou ali diretamente envolvida na atividade sou a última a saber. Não é. Né? E até, assim, pegando um gancho, primeiro dizendo que eu concordo com vocês. Eu acho que esse fluxo de informação dentro da companhia é super importante e muitas vezes ele não acontece de uma forma satisfatória, né? Mas é que, às vezes, a gente até tem empresas diversas, né? Empresas, enfim, que tenham diversidade e que sejam inclusivas e colocam as pessoas, mas elas até deixam, né, de usar esse ativo de uma forma satisfatória quando essa informação não chega de uma forma estruturada para todo mundo, né? Você não consegue que as pessoas tragam as suas parcelas de contribuição porque elas não sabem exatamente o que elas estão fazendo, né? Ou para onde estão indo, né? Que nem a Andrea colocou, quer dizer... Então, assim, talvez, e aí a gente está falando de comunicação, né, de informação, seja um fator crítico para que a empresa se utilize dos seus ativos, e o principal ativo das empresas necessariamente são as pessoas, né, de uma forma estruturada. Né? Então, concordo, gente. Eu acho que investir em tornar a comunicação algo mais estruturado dentro da empresa, fazer isso fluir de uma forma bacana. E aí volta também na questão do líder, né? Ele ser alguém que influencia as pessoas, ele ser alguém que dissemine essa informação de uma forma estruturada, é fundamental para o sucesso da empresa, para que a gente tenha boa performance na empresa. Né? E isso leva para um terceiro elemento, que é a proximidade do gestor. Sim. Não, aí, então, sem proximidade é mesmo que nada disso funciona, né, André? Nada disso funciona. A proximidade do gestor, que é o que permite, primeiro, prestar atenção se o foguete está indo em direção ao caminho que estava combinado. Né? Usando aí a analogia que a gente conversou no nosso episódio anterior sobre o feedback. Comunicação entre base e foguete. O próprio fluxo de informação. Né? Se a gente não tem uma comunicação em que eu consigo me fazer entender e que também eu estou disposta a te entender, aqui a gente já tem o segundo elemento que não está sendo atendido. E tudo isso só é viabilizado se eu estiver por perto. Se a gente estiver, de alguma maneira, construindo aqui entre nós essa troca. Né? Para que eu possa perceber tudo isso e para que eu possa ter contigo um fluxo de troca, de fato, de informações, em que eu, inclusive, topo fazer ajustes na minha rota também. Isso. Né? E que seja encarado como investimento, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes... não, porque isso aí dá muito trabalho, perder tempo, ficar explicando para as pessoas como é que... Não, cara, isso é um investimento de tempo, né? Você colhe depois os frutos disso na frente de uma maneira... Enfim, às vezes você consegue entregar coisas que você, no primeiro momento, imagina que não fosse possível, né? E aí, o PG tocou num ponto muito, muito, muito importante. A sensação que os gestores têm de que investir tempo nessa proximidade, nessa comunicação, é como se estivesse perdendo o tempo disponível para fazer o que precisa ser feito. Porque a gente sabe, né, gente? A gente sabe de cadeira que o dia a dia não é simples mesmo. Não é fácil mesmo. É muito prato para ser equilibrado. Né? A gente costuma dizer em sala de aula que a gente troca o pneu do caminhão com o caminhão rodando.
não é? Uhum. Então, claro que o dia do gestor, do líder, é muito, muito, muito desafiador. Às vezes a gente fica conversando sobre isso e talvez quem escute pense, tá, mas não é tão fácil assim. A gente sabe que não é fácil. A gente viveu A isso, gente né, André? na pele, né? E qual é o ponto, então? O ponto é, ok, não é fácil, mas se a gente não torna prioridade, Vai continuar sendo não difícil tem sempre. chance nenhuma de ficar menos difícil. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, assim, tem muita coisa que pode ser usada como ferramenta para aumentar engajamento, aumentar a motivação, mas dependendo do uso que você faz dessa ferramenta, na verdade o efeito é o contrário. Meta é um exemplo disso. Meta, se for uma meta coerente, que é desafiadora, mas é atingível, que está conectada até desafios de crescimento profissional da pessoa, é um baita de uma ferramenta de motivação para aumentar o engajamento das pessoas e tal. Agora, dependendo de como você estabelece a meta, né, se ela é inalcançável, inatingível, não é justa, etc. e tal, na verdade, é um tiro no pé. Então, tem muito a ver com a questão da forma como a gente usa uma série de coisas, né? E aí, eu estou lembrando um caos para contar para vocês, que é um caos real e que eu vivi alguns anos atrás, porque assim, né, se você vai procurar em literatura, você tem vários fatores que podem aumentar a motivação e engajamento, né? Então, instigar a curiosidade do time, aumentar a sensação de honra, de pertencimento, aceitação, liberdade, autonomia para que as pessoas, né, possam crescer. A questão da conexão com o propósito, né, melhorar relações, até o status das pessoas dentro da organização. Então, tem uma série de fatores. Aí, o caso que eu queria comentar com vocês é numa empresa de turismo na qual eu trabalhei. Então, os call centers da empresa, os 0800 todos da empresa, estavam debaixo da minha gestão. Aí tinha uma célula especificamente, que era a célula que faz ainda hoje, né, atendimento aos passageiros com problema no destino. Nossa. Então, a pessoa comprou uma passagem, comprou um pacote, etc. Pessoal que liga com bom humor. Imagina, tá na lua de mel, tá nas férias com a família, ou tá no exterior e tal, e liga para resolver algum problema que deu na viagem. Então, parte do pressuposto que quem liga nesse telefone liga para falar de problema. A pessoa tá chateada, tá brava, tá perdida, tá assustada, porque você tem problemas também no exterior. E essa é uma célula que tem que trabalhar 24/7, porque as pessoas estão viajando todo o tempo do mundo e por fuso horário as pessoas podem estar com problema 3 horas da manhã em algum lugar. Então, já começava o primeiro desafio aí, encontrar pessoas que estavam dispostas a ouvir malcriação, às vezes, né, do cliente, justificadamente, porque o cara tá puto da cara, mas estava nervoso, mas assim, alguém que tinha que ter a paciência de ouvir malcriação por telefone e trabalhar de madrugada, já começa aí a dificuldade. E essa era uma célula que a gente tinha muita dificuldade de encontrar pessoas, né, de fazer as pessoas que chegavam nessa célula ficarem na célula, porque o turnover era sempre muito alto, etc. e tal. E até nos níveis de engajamento em pesquisas internas eram células que não tinham os melhores desempenhos, né, de maneira bastante compreensível. Então, o que a gente fez para para melhorar um pouco o jogo da célula? A primeira coisa que a gente fez começou na contratação. Isso acho que é muito importante também. A contratação é muito... Para você garantir engajamento, né, você começa tudo na contratação. Se eu estou falando aqui, uma das formas de retratar engajamento é a questão da aderência de propósito entre a pessoa e o colaborador. Já tem que dar match no início. Tem que dar match no início. Você tem que identificar que o colaborador que está contratando já tem uma identificação de propósito com a empresa. Então, começa por aí. Então, começamos na contratação. E na contratação, uma das coisas que a gente começou a trabalhar muito foi essa questão do propósito. Então, assim, o objetivo de quem trabalha nessa célula aqui não é atender ligação rápida, não é ser educado, não é fechar a maior quantidade de protocolos. Assim, considerando que o cliente que está do outro lado da linha, ele adquiriu com a gente um pacote de viagem que é um sonho, porque viajar tem a ver com a questão da realização de um sonho. É realizar o sonho Você está aqui viabilizar, né? para viabilizar a realização de um sonho. É para isso que você é contratado. Então, você já começa a dar um propósito diferente para a pessoa ali, tá? Porque a gana da pessoa de fazer e resolver o problema é totalmente outro. Não é fechar um protocolo, é salvar uma lua de mel, entendeu? É diferente. E aí, para que não ficasse, para que a gente tivesse também o walk the talk, essas pessoas precisavam ter alçada para poder resolver as coisas na linha. Então, você imagina, o cara às vezes viajava de lua de mel, chegava no hotel, o quarto que ele tinha comprado era um quarto, por exemplo, standard, né? E daí esse quarto estava sujo, estava com problema no ar-condicionado, etc. E tal. E aí o hotel ia realocá-lo e queria botar na suíte premium e queria cobrar o valor da diferença. Eu não vou pagar o valor da diferença, eu comprei o quarto, né? E aí vocês têm que resolver. E tinha hotel que não queria.
pagar ou aceitar a diferença, etc. e tal. Gerava-se um problema, esse cara passava a mão no telefone e ligava para o nosso colaborador. E esse cara tinha que resolver o problema. Só que no passado a gente não dava autonomia para que a pessoa tomasse a decisão na linha de falar assim, paga, tá aqui o dinheiro, né? Autonomia alçada para o cidadão resolver. A empresa tá pagando e tal, e depois a gente resolve isso. E aí gerava desconexão do walk the talk, porque assim, cara, você tá aqui para resolver o sonho da pessoa, assim, mas você não me dá ferramenta para resolver o sonho do cara. Como é que eu vou resolver? Então, beleza, a gente fez um pareto, estabeleceu ali aonde que, até que valor você pode chegar com a tua autonomia para resolver e viabilizar o sonho da pessoa e tal. Acima desse valor, você liga para o gerente, acima do valor, você liga para o gerente, e no valor mais caro, ele ligava até para mim. Então, eu ficava ali, até às vezes recebia ligação no fim de semana, de madrugada, com um cara com problema no exterior, etc e tal, e a gente tinha que tomar a decisão. Então, esses fatores aqui da conexão, né, do propósito da pessoa, com essa questão da autonomia, gerou uma questão do empoderamento nessa turma aqui, que não só essa área reduziu o turnover, como ela começou a gerar melhores índices de engajamento nas pesquisas de satisfação. Que legal. E essa área começou a receber elogio de colaborador, inclusive. Você imagina, o cara assim, de cliente, perdão. Então, o cara puto da cara, que quase teve a viagem dele colocada a perder, esse cara fazia elogio pro atendimento que ele tinha recebido. Então, cara, assim, foi um case de sucesso, assim, onde eu vi essa questão do empoderamento crescendo por conta desses elementos. Assim. Que bacana. Eu acho que você trouxe um exemplo que retrata bem o que a gente está falando, né, cara? Bem legal. Então, tem alguns desses elementos aqui. Mas você vê, a via de regra não é uma coisa só, né? Que você faça, não é só um tapinha nas costas, ou não é tipo, não, a gente faz uma festa no final do ano para aumentar o engajamento. Cara, se a vida da pessoa é um inferno o ano inteiro, você vai fazer uma festa em dezembro, você não vai salvar nada, você não vai aumentar engajamento nenhum. Não é por aí, né? Não é por aí. Geralmente é uma conjunção de várias coisas. Então, acho que começa pela liderança, começa na contratação, alinhamento de propósito é super importante. A informação não é um ativo que tem que ficar escondido, né? Pelo contrário, ela tem que ser multiplicada, tem que ser usada, né, em prol de alinhamento de conhecimento e tal. E a questão da autonomia é muito importante. Sem dúvida. Muito importante. O conhecimento do todo também, né? A pessoa não ficar restrita ao que ela faz. Ao pedacinho dela. Né? Ela conhecer a empresa. Quer dizer, eu imagino que essa turma daí, ela começou a ver a coisa por outra dimensão, né? Quer dizer, eu não sou responsável só por isso aqui, sou responsável por viabilizar o sonho de um monte de gente, que é o que a empresa está colocando como missão dela, né? Então, eu acho que aí, assim, é outra coisa. Isso daí, isso realmente é aquele senso de pertencimento, né? Eu sou parte do time, né? Eu sou um dos protagonistas disso daqui. É isso aí. É outra coisa, né, André? A gente trabalha de uma forma... Até sob o ponto de vista de crescimento, né? O cara, quando tem essa visão, ele vê até outras perspectivas, né? Quer dizer, eu estou hoje trabalhando aqui, mas eu estou vendo que eu posso fazer outras coisas. A empresa tem outros caminhos, né? E se eu me dedicar, se eu continuar me trabalhando desta forma, eu tenho para onde ir. Né? Começa a ver o big picture, né? Pô, é outra coisa. E essa possibilidade de se desenvolver e crescer são fatores de engajamento. Né? Sim. Desenvolvimento e crescimento são fatores importantíssimos de engajamento. Quando o líder percebe que ao, de alguma maneira, fornecer condições, preparar o caminho para que a pessoa se desenvolva e cresça, naturalmente a consequência disso vai ser o engajamento acontecer. Naturalmente. Porque todo mundo quer se desenvolver e quer crescer. A gente às vezes tem a sensação que não. Né? Às vezes a gente olha para um colaborador e cai na armadilha de pensar assim, essa pessoa é desengajada, é acomodada. Mais uma vez fazendo link com o nosso episódio anterior. Feedback não é sobre identidade. Então a gente não pode julgar a identidade das pessoas. Quando você coloca um você carimba a testa da pessoa, você rotula essa pessoa. A grande pergunta que o gestor precisa se fazer quando o assunto é engajamento, se ele identifica que o colaborador, de alguma maneira, não está evidenciando esse engajamento, é se perguntar o que torna essa pessoa, nesse momento, alguém que não evidencia isso na prática. O que, de alguma maneira, eu posso fazer para que essa pessoa esteja mais engajada? Não é engajado ou não é engajada. Perfeito. O que pode fazer com que ela esteja mais engajada nesse momento? Não é? E aí entra a minha ação. Porque quando eu vou para o E e para a identidade, se eu acho que o PG é desengajado, eu não tenho nada com isso. Eu não preciso fazer nada. Claro. Ele é um problema dele, né? É um problema dele. É uma característica Agora, dele. se eu olho para o PG e penso assim, o PG nesse momento não está
engajado, aí eu posso fazer alguma coisa. Não, eu acho que você está tocando num ponto, porque a tendência natural é a gente, às vezes também até inconscientemente, separar as diferenças, né? E talvez para engajar tem que ser justamente o contrário, quer dizer, buscar o que nos une, né? Por mais que a gente seja diferente, de novo, a gente estava falando aqui de equipes diversas, né, com diversidade, você tem que, e aí, de novo, volta no papel do líder, é encontrar quais são os fatores que unem essas pessoas, né? Quais são os pontos em comum que possam unir essas pessoas para gerar o engajamento do time, né? Perfeito. E aí volta nessa questão, a gente está aqui falando, mas é impressionante como é que a importância do líder, como é que ele influencia todo esse ecossistema aqui que a gente está falando dentro da empresa, né? Exatamente. E aí eu fico pensando que o líder, talvez o principal papel do líder seja o papel de facilitador, que foi o que o Bruno fez no caos que ele contou pra gente. Sim. Ele foi o facilitador daquele movimento em que o time todo se reestruturou para vencer aquele desafio. Sim. E esse papel de facilitador é um papel que, quanto mais a gente puder amadurecer, mais a gente vai influenciar positivamente o engajamento das equipes. Sim. O líder que se coloca como líder que pratica o feedback, ele está sendo um facilitador do desenvolvimento daquela pessoa. É aquele negócio, André, às vezes as pessoas não têm noção de quão importante é esse papel de líder, né? Quer dizer, porque quando a gente fala que muita gente está falando das empresas, das corporações e tudo mais, mas enfim, para quem está ali início de carreira, está às vezes na sua primeira posição ali, ele está olhando o líder como a empresa é o líder dele. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, o líder tem que se pôr... Assim, na realidade, o líder é a empresa, né? Então, é uma responsabilidade enorme, né? E por isso que se justifica tanto investimento em capacitação, treinamento de líderes, porque, no final das contas, se as empresas querem crescer, querem progredir, querem atingir outros patamares, elas precisam investir nessas lideranças, né? Fazer com que os líderes se sintam efetivamente fortes o suficiente para representar a empresa, porque eles são os representantes da empresa, né? É isso mesmo. E talvez o grande desafio que fique dessa conversa é como é que a gente faz para dividir o nosso tempo entre a parcela dele que eu dedico para o processo, para o projeto, para o negócio, e a parcela dele que eu dedico para as pessoas, já que a gente está falando de engajamento. Verdade. Você tocou no ponto que eu acho que é o... Vocês acham que vale como dica, assim, para o líder, para ele treinar o olhar dele em relação ao time, para identificar o que motiva, o que engaja o time, treinar em si mesmo, tipo avaliar assim, o que me motiva, o que me faz levantar da cama todo dia de manhã? Bom ponto. Para mim funciona, né? Então, assim, começar a tentar identificar o olhar para si mesmo, do tipo, essas são as coisas que me engajam. Pode ser que sejam coisas diferentes, mas será que essas coisas também têm o poder de engajar o PG, André e tal? E aí começar a treinar o olhar para ver o que engajam, que são coisas diferentes, né? As pessoas se motivam por assuntos diferentes, né? Acho que vale isso. Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, e inconscientemente, aquilo que mais importa para a gente, de alguma maneira a gente tenta fazer. Por exemplo, né? Eu conheço o PG há tanto tempo, e quando ele falou a coerência entre o discurso e a prática, né? Eu pensei, esse é o PG. Porque eu vi o PG em diversas situações se preocupando em fazer aquilo que ele estava dizendo. Então, mesmo inconscientemente, a gente tenta entregar para o outro aquilo que é relevante para a gente. Eu aqui parando para pensar agora, falei do fluxo de informação, que para mim é um fator bastante importante, e posso não ter acertado muitas vezes, mas tentei fazer o máximo possível para fazer o fluxo de informação acontecer. Então, olhando para trás, eu vejo que eu estava tentando fazer aquilo que eu achava naquele momento importante. E parando para olhar para o Bruno, por causa que ele contou, ele foi lá e reestruturou o time, deu uma alavancagem de autonomia, e a gente sabe que a autonomia é importante para o Bruno. Opa! Né? Olha que coisa interessante. Não é? Então, isso que você está falando de olhar para si mesmo, né? Ativar aqui o autoconhecimento, olhar para si mesmo e começar a discernir o que importa para você, o que faz você se engajar, pode com certeza te tornar mais apto a olhar para os outros e começar a perceber melhor o que faz com que os outros se engajem. Sim. Mas bem legal. Mas
Se eu entendi aqui, André, essa linha de raciocínio, quer dizer, antes mesmo de você tentar se conectar com as outras pessoas, com teus pais, com teus, enfim, com as pessoas da tua relação, é primeiro se conectar com você mesmo, né? Seus motivos de engajamento, quais são os seus? É isso. Entendi. Eu estava fazendo um paralelo com as atitudes impulsionadoras. Sim, pois é. A pessoa primeiro a gente ativa, depois a gente conecta. Então, se é isso mesmo. Então, primeiro, deixa eu tentar entender o que é que me motiva e me engaja. Porque, naturalmente, isso eu vou tender a fazer melhor ou com mais prazer para os outros. Porque é natural você entender que isso é importante para os outros também. O fluxo de informação para André e tal. Talvez seja diferente, mas, assim, pelo menos você treina o olhar, entendeu? Para aquilo e para a importância que aquilo tem. Na hora de conectar, acho que fica mais fácil. Legal. Muito bom. Muito bom, muito bacana. Falando em atitudes impulsionadoras, lembrei de uma outra coisa importante também. Tem no nosso site lá também, tem um cursinho ali que a gente fez sobre técnicas de engajamento, hein? É mesmo. É isso aí, a gente fala sobre muitas dessas questões e vários outros fatores que fazem alavancagem de engajamento. Vale conferir, né? Vale, super cara, vale. Porque assim, uma coisa que eu queria ter feito nessa pesquisa, eu querendo que a Gallup faça... Porque sabe o que seria legal? A extensão dessa pesquisa, de alguma forma, se eles tivessem como medir a produtividade das 23 pessoas que se sentem engajadas versus 77 que não se sentem, eu não tenho a menor dúvida, cara, de que o nível de produtividade seria totalmente outro. Então, assim, certeza, é um pouco daquilo que a gente falou. O engajamento do time, a motivação do time dá trabalho? Dá trabalho, cara. Ter time bom dá trabalho, não tem jeito. Mas, assim, o resultado é totalmente diferente. Mas, Bruno, assim, a gente não participou da pesquisa. Eu queria ter números esse troço. Mas a gente, quando trabalhou, a gente teve a oportunidade de trabalhar na mesma empresa, que fazia também uma medição de engajamento de times. A gente lembra disso, né? E tinha comprovadamente lá, a gente conseguia verificar que os times mais engajados, que tinham um índice de engajamento maior, eram times que realmente produziam fantástico, né? Eu vou dar uma ligada pro pessoal da Gallup. Vou pedir para eles darem uma... continuar, estender essa pesquisa. É meio que empírico. Você, assim, se você está motivado, engajado, você tem boa relação com o teu time, as pessoas chegam ali, estão com... Querem fazer, vamos fazer. Mas tá com dificuldade, não, mas vamos superar. É diferente. É diferente daquela linha do comando-controle ali, do pessoal que faz porque não sabe exatamente o que tem que fazer, mas está fazendo. Vai entregar, mas vai entregar quiçá o básico, né? Para ser alguma coisa realmente extraordinária, outstanding, você tem que estar com um time com sangue nos olhos, né? Como o pessoal gosta de dizer, né? Então, é fundamental que você busque essas técnicas de engajamento, né? E a gente falou de algumas coisas aqui, porque, obviamente, isso também te traz um resultado surpreendente, né? O resultado de um time engajado necessariamente é muito maior do que de um time desengajado. Isso aí, eu não tenho a pesquisa do Gallup, mas eu posso afirmar pela prática que isso o Instituto fato, PG confirma. Isso aí, meus queridos. Isso? Estamos que encerrar. Não é falta de engajamento da minha parte, mas a gente precisa... A gente precisa encerrar. Sabe quem está engajado? Quem já se inscreveu. Nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify. Faltou alguma coisa? Não, e dá uma conferida no nosso site. Conferir também, no site. Essa né? turma já está engajada pra caramba. E assim, Bruno, eu sei que você já pediu, mas eu vou pedir também, pessoal. Não custa nada. Se a gente estivesse pedindo para vocês aqui, mas não é pedisse alguma coisa difícil, que fosse para uma inscrição demorada, não, mas é um clique. Principalmente no nosso canal do YouTube. Eu eu tenho certeza que muito do que a gente está falando aqui são conteúdos relevantes, enfim, que podem ajudar muita gente, mas depende muitas vezes de você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de você prestigiar o nosso canal, se inscrevendo no canal. Então, por favor, faça isso. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, nós estamos dividindo o nosso conhecimento para que vocês possam multiplicar o talento, os resultados de vocês. Então, façam a parte de vocês, transmitindo isso para outras pessoas, não é isso, André? Corrente do bem, né? Corrente do bem. Compartilhar. Corrente do bem. Maravilha. Legal, Espero que vocês tenham gostado do episódio 2 da série Desafios da Gestão. A gente se vê na próxima semana com o episódio 3, quando a gente vai falar sobre desligamentos. Até lá. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau.